Oi, turma, tudo bem? Prazer em conhecer vocês, tá? Prazer também estar aqui com vocês falando aí sobre empreendedorismo e inovação, um tema muito importante, muitas ideias a serem desenvolvidas somente falando, né? Somente conceituando todo o histórico, todos os fatos, todas as atividades que procedem dentro do empreendedorismo quanto da inovação, né? Então, falar de empreendedorismo e inovação, a gente se pergunta, até mesmo para nós que somos colaboradores de alguma instituição, de alguma indústria, a gente se pergunta, né? Poxa, será que vem aquelas ideias de fazer o próprio negócio, e inovar também, né? Trazer aquele impacto para dentro do mercado. Então, aqui nesse módulo vai ajudar um pouquinho a despertar essas ideias, né? Ou até mesmo desenvolver a ideia que já temos na nossa cabeça, tá? Então, ela traz um conceito bem legal, bem visível, bem importante para a gente, para os nossos estudos. Então, empreendedorismo e inovação, tá? São como dois lados de uma mesma moeda, tá bom? Se estiver parada, ela não vai ter valor nenhum, tá? E para empreender é preciso ter aí um espaço para criar, colocar as ideias em prática e de um fato inovador. Nenhuma empresa, ela fica engaçada num tempo. E aí vai poder se sustentar ao longo do prazo e continuar crescendo no mercado. Então, ela vai precisar de uma inovação, ela vai precisar de ideias, de espaço ela vai ter, ela vai estar aí de um fato realmente inovador, ou um fato inovar, né? Que são duas palavras que trazem o mesmo sentido. Tá? Então, em relação entre o empreendedorismo e a inovação, tá? Ser empreendedor é ter a capacidade de tornar a realidade de ideias novas e sempre concretizar todos os seus sonhos próprios, tá? Então, essa característica ela não é muito comum, né, para as pessoas que tornam aí novas coisas, criam aí, tem inovação, né? Até porque eu tenho o meu lado de ideias, você tem seu lado de ideias, então a gente tem que tornar esse nosso lado de ideias tudo em realidade e trazer para dentro do mercado, pois quem sabe, né, o mercado está necessitando dessas nossas ideias, tá? Então, a inovação ela é o que diferencia um pouco do empreendedor, tá? Então, observem, empreendedorismo surge aí de tornar toda aquela realidade, né, todas aquelas ideias em realidades, tá? E o inovador, ele vai diferenciar essa nossa posição, a posição do empreendedorismo. O inovador, ele vai trazer aí o surgimento, né, de novo negócio dentro do mercado, tá? Que faz aí um grande impacto, uma grande diferença, tá bom? Então aí vamos ao longo da nossa aula conhecer os dois lados, né? Então, primeiro aqui a gente vai ter o histórico do empreendedorismo, né, onde ele coloca pra gente que durante os últimos séculos o mundo vem sofrendo constantes alterações. Podemos citar como fato as grandes navegações, a Revolução Industrial e a globalização aí dos recursos, principalmente da informação. Essas mudanças se intensificaram aí, principalmente a partir do século XX, né, de acordo aí com Dornelas, que foi num período onde ocorreram grandes invenções que influenciaram e mudaram o estilo de vida das pessoas. Então, o empreendedorismo, tá, ele sempre vai vir aí ganhando bastante destaque, desde o meado de 1940, tá? E para se ter aí para que se tenha, na verdade, né, ideia da importância e da relevância desse assunto, é só a gente digitar. Digita lá no Google a palavra empreendedorismo. E aí a gente vai ter 4 milhões de páginas aí para a gente visitar e redefinir, né, todas essas buscas, até mesmo em outros idiomas. Então imagina aí a importância, né, que ele traz para a gente. Ele também traz toda a visão do empreendedorismo, desde o ponto do inicial até o ponto final, até na verdade não se tem um ponto final, porque querendo ou não, todo dia tem um empreendedor dentro do mercado, né? Ou esse empreendedor ele se destaca ou ele está buscando ainda se destacar, tá? Então aí tem
casos em casos, tem movimentos sociais também dentro da empresa, né? Termos aí que fundadores da própria empresa faz o movimento social, então tudo isso envolve empreendedorismo, tá? Então é bem interessante, realmente, o período que ocorreu grandes invenções. Hoje a gente vê muitas invenções, muitas coisas que se destacam comparada com antigamente. A gente vê a real necessidade que tinha, né, antigamente para hoje em dia. Então é bem legal a gente ver fazer toda aquela base, né, de busca, todo aquele entendimento. Poxa, olha como é que era antigamente para hoje em dia. Quantas pessoas foram capazes de empreender e trazer inovação para dentro do mercado, né? E trouxe essas inovações que influenciou bastante, mudou completamente o estilo de vida. Vê que alguns dos nossos avós falam, né? Antigamente não era desse jeito, antigamente era assim, assim aquilo. Hoje não, hoje já tá tudo mudado, hoje a gente já não vê. Então a gente vê aí até um pouco dos nossos avós, né, do nosso tio, tia, falando dessa forma, realmente, porque foi um período, tá? O séculozinho pra gente aqui no século XX foi realmente um período aí que trouxe muitas invenções de grandes influências. Olha só, trouxe aqui para vocês, né, para a gente ver aqui todo o histórico do empreendedorismo. Então, desde 1900, né, até 2000 aí tem essa evolução histórica aí, principalmente dentro das teorias administrativas, onde entra Taylor, Fayol, e que eles trouxeram muitas ideias, buscaram muito inovação para dentro das indústrias, tá? Então, foi um dos autores principais também para o empreendedorismo. E aí a gente tem, né, a racionalização do trabalho, gerência administrativa, RH de processo, funcionalismo e estrutural, gerência por objetivo, sistema aberto de planejamento estratégico, contingências ambientais, competitividade, sem movimento de predominante foco, empreendedorismo. Então, tudo isso foi mudando, foi inovando, tá, dentro da indústria, foi gerando riqueza para a sociedade, foi estabelecendo aí novos conceitos, transformando, tá, toda a economia. Então, que legal, né? Bem como movimentos até socioeconômicos de cada período. E todos esses períodos foram pesquisados e todos eles não paravam. Era o tempo todo inovando, não ficava no tempo, ficava parado ali no tempo. Ah, porque antigamente era desse jeito e vai ser desse jeito. Não, ele foi inovando, foi aí tendo aí todo esse engajamento de inovação e trazendo resultado, né, para dentro da indústria, para dentro do mercado também. Aqui ele coloca um pouquinho mais pra gente, dada a importância do tema, né? Inúmeros autores buscaram conceituar o que é o empreendedorismo, lembrando as palavras de Fillon, que afirma que os pesquisadores tendem a apresentar suas visões sobre o tema, tornando-se por base, né, de suas próprias premissas, geralmente ligadas às suas formações, como os economistas e como comportamentistas. Então, com isso, né, dentro disso, teve aí várias tentativas de definir um empreendedorismo, tá? Destacamos a própria visão, né, de nosso Fillon, aí, de 1999 e 1934 também, que ele veio afirmando que o empreendedor é uma pessoa que imagina e desenvolver e realizar visões, tá? E que essa pessoa sempre vai estar constantemente em busca de alternativa para buscar a melhorar, né, o meio ambiente aí, quem trabalha e que busca identificar a oportunidade. Então, imagina você todo dia numa rotina, né, uma rotina automática aí, e procura mudar a tua rotina. Então, tu vai mudar, tu vai inovar, né? Então, a mesma visão que Fillon teve no tempo, tá? Aqui ele fala mais, né? Deve ressaltar, ele tem a visão tanto de Fillon como de Schumpeter, tá? Que é um empreendedor que é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços e pela criação de novas formas
de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais, sendo que os próprios autores complementam. Tá? O empreendedor é o mais conhecido como aquele que cria novos negócios, mas que também inova, tá? Dentro de negócio já existente. Então, entende-se, né, como todo aquele empreendedorismo, qualquer tentativa de criação, um novo empreendimento, como até mesmo um empreendimento já existente, sempre vai ter aí negócios, né? Sempre vai ter inovação, sempre vai ter melhorias, tá? Para dentro delas. E com isso, um exemplo aí, uma atividade autônoma, né? Uma empresa nova também de expansão. Pode-se ter, todos eles têm, todos os dois pontos têm o mesmo sentido, o mesmo empreendimento existente, que é o quê? Melhoria. Então, um autônomo, uma atividade autônoma e uma expansão aí empresarial de atividades de empreendedorismo. Os dois pontos, o autônomo e essas atividades de empreendedorismo, busca o quê? Tanto a inovação ou tanto a melhoria, né, para o dia a dia. Então, é bem legal, né, essa visão de Schupper, porque ele também não só tem essa visão já existente, mas ele também mexe com a exploração de novos recursos, né? Trazer novos recursos, trazer novos materiais e assim fazer com que a empresa, né, ela cresça e ela se desenvolva. Até a década de 1990, o empreendedorismo praticamente não era abordado no Brasil, sendo que, de acordo com Dornelas, este cenário começou a mudar com a criação do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, e a Softex, Sociedade Brasileira para Exportação e Software, destacando-se ainda entre os vários programas ligados ao empreendedorismo no Brasil, e o Brasil Empreendedor, realizado entre 1999 e 2002, e as ações de capacitação de empreendedores, como o Empretec e o Jovem Empreendedor do Sebrae. Então, esses dados está apresentado aqui, essas informações apresentadas aqui para vocês, ela vem com base das pesquisas do GEM, tá? Do GEM, na verdade que se chama, né? O GEM, tá? Que foi uma pesquisa publicada lá em 2002, levantando toda a consideração, tá? De todos os entrevistados aí, que permitiu trazer uma visão sobre todos os perfis do empreendedorismo brasileiro, se destacando sempre numa porcentagem aí de 44 brasileiros que têm a sua própria empresa e trazem fruto, né, de oportunidade aí para aquelas pessoas que necessitam de trabalho. Então, interessante, né, esses empreendedorismo e essa porcentagem aí que tende a crescer com base do tempo que vai se passando, tá? E aí, esse tempo que vai se passando, a gente vê, né, muitas pequenas empresas trazendo serviços e trazendo também trabalho para pessoas que necessitam, né, ter aí mensalmente um salário. Então, aqui nesse gráfico temos taxa de total empreendedores, que é o TTE, tá bom? Temos taxa de empreendedores iniciais, que é o TA, e taxa de empreendedores estabelecido, que é o TTE também. Tá bom? Então, uma diferenciação aí de taxa total empreendedores, TTE, e taxa empreendedor estabelecido, TEE. Então, nesse primeiro gráfico, ele mostra pra gente toda a evolução das atividades empreendedoras, tá? Segundo o estágio do empreendimento, desses 3 pontos que eu coloquei, que a gente tá vendo aqui embaixo. Olha só, esses 3 pontos. Tá bom? E com essas bases de informações coletadas, a gente observa que a taxa total de empreendedores, né, o nosso TTE, ele apresenta um avanço bem significativo em relação a 2002. Então, ele se destaca aí com base de 10% em taxa, tá, de empreendedores estabelecidos, que sobe aí a mais de 7 pontos percentuais no mesmo período, né? Então, olha só, 2002, e aí ele vai subindo, passa dos 10 e sobe aí
todos os percentuais em mesmo período. Aqui, deixa eu ver só se eu passei a mais. Não. Então, aqui, nesse segundo gráfico, a gente tem o nosso TTE, o TEE e o TEA, né, e o TEN, de tanto novos como nascente, tá? Então, esse gráfico, ele vai também representar toda a taxa de empreendedores segundo o estágio do empreendimento, só que aqui ele coloca entre Brasil e região. Naquele primeiro que a gente viu, naquele primeiro gráfico que a gente viu taxas dentro do Brasil, tá? E aqui a gente está vendo nesse gráfico Brasil e regiões. Então, fazendo-se uma análise, né, desse gráfico, ele apresenta para a gente aqui a maior taxa de empreendedores, tá bom? Dentro da região. Então, encontra-se na região norte com 34,2%, seguido aí a região sul, né, que vocês estão vendo, com 31,3%. Então, a menor encontra-se lá no sudeste com 29,1%. Né? Então, essa visão que a gente tem aí dentro do Brasil e região, tá? Em todos os 3 pontos que a gente viu logo lá no início. Todas com uma grande diferença, né, dentro do empreendedorismo. Nesse terceiro gráfico, tá? Ele é uma taxa específica dos empreendedores estabelecido completamente dentro do TEE, tá bom? Ele é segundo a faixa etária dentro do Brasil e regiões. Então, em relação à faixa etária, observa-se que a maior taxa está registrada entre as regiões brasileiras, que é de 29, pode observar aí, de 29,4%, né, de empreendedores com faixa etária entre 55 anos e 64 anos, tá? Na região norte, e na região sul demonstrou aí um destaque com 5,5% dos empreendedores entre 18 a 24 anos, ó, são novos, né? E também tem, né, outros dados relevantes aí que apresentam dentro da pesquisa, que é as mulheres, que representam 52,9% de empreendedores aí dentro do Brasil. São também 50,9% dos empreendedores iniciais, tá, que possuem escolaridade inferior ao segundo grau, que completa até mesmo 77,2% que provém até 4 pessoas, sendo que a renda sempre vai ser inferior a 3 salários mínimos, e até 4, até com 61,6% que se faz, né, outra pesquisa também. Então, todos apresenta-se dados, tá? Apresenta-se porcentagem também, e tudo dentro da região de taxa, tá? Dentro do Brasil e região. Então, são dados aí de faixa etária que apresentam para a gente de empreendedores. E aí, falar de empreendedor, né? Empreendedorismo, colocar um empreendedor, aquela pessoa empreendedora. Então, em razão das diferentes fontes de estudo, né, e visões, as definições de empreendedor podem abranger as seguintes perspectivas. Para o economista, o empreendedor é aquele que combina recursos, trabalho, materiais e outros ativos para tornar o seu valor maior do que antes. Também é aquele que introduz mudanças, inovações e a nova ordem. Para um psicólogo, né, geralmente essa pessoa é impulsionada por certas forças a necessidade de obter ou conseguir algo, de experimentar, de realizar ou talvez escapar das autoridades dos outros. Então, quem nunca pensou, né, vou ter meu próprio negócio para sair e não ter ninguém mandando em mim, né? Então, com base, né, de Peter, né, que ele é economista, ele trouxe essa visão aí realmente que muitos se fazem esse questionamento, até mesmo essa pergunta, né? E que procura inovar e traz a inovação e que cresce essa inovação dentro do mercado, se destaca bastante. Então, dentro dessas diferenças, tá? O empreendedor, ele é indivíduo, tá bom? Que corre risco e procurar agarrar todas as oportunidades aí que outros deixam passar, né?
e a enxergar como um problema ou ameaça, né? Então, o empreendedor, ele inicia novos empreendimentos, sempre vai dar dando vida aí novas ideias de produtos ou até mesmo de serviços. A pessoa aí realmente ela é uma boa empreendedora ou empreendedor. Portanto, o empreendedor é uma pessoa, né, de forma voluntária ou involuntária que passa a aproveitar as oportunidades que são observadas. Corroboro, né, que é um dos conceitos apresentados que afirma que empreendedor percebe oportunidade pela quais outros executivos não se interessam e que eles não veem. Então, dessa forma, o empreendedor é uma pessoa atenta que busca realizações mediante a concentração concentratização, tá, dos seus sonhos e completa a visão quando se forma, né? Então, o empreendedor é aquele que tem a visão do negócio e que não mede esforço para realizar o empreendimento. A sua realização é ver suas ideias concretizadas em seu próprio negócio. Então, com isso, tá, se inclui todo o controle, se inclui todo um comportamento, todo tipo de comportamento, se inclui também toda uma necessidade de realização, né? E também se coloca toda a autoestima, toda a tolerância e a ambiguidade, todos os orientados mesmo, né, compaixão e ação e a autoconfiança, né, são pontos fortes que traz aí para a realização das ideias e que realmente consegue fazer com que aquela pessoa concretize seu próprio negócio. Tá? Então, são os pontos que levam a gente aí a desempenhar o máximo que a gente consegue, né? E a alcançar um negócio com grande sucesso. Dependente de que pode ocorrer ou não, né? Se pode ser aí positivo ou negativo, mas aí ele tem, se for negativo, ele tentou e tem a oportunidade de tentar novamente. Se for positivo, abrange aí bastante negócio para dentro do mercado e emprega, né, muitas pessoas aí que estão precisando. Então, bem legal essa visão de corroboram, porque ele realmente traz isso e é um fato realista, né? Que é um fato que a gente se apega e que a gente verifica até, poxa, realmente eu pensei nisso, poxa, realmente é dessa forma que ocorre. Então, aqui do empreendedor, Destart aí afirma que é o empreendedorismo, que é um comportamento e não um traço de personalidade, portanto, qualquer pessoa pode empreender, basta ter iniciativa, motivação, conhecimento sobre o ramo de atividade e desejar atuar. Vislumbra uma oportunidade, preferencialmente, né, ter noções de administração. Então, com isso, apresento aí na tabelinha abaixo para vocês todas as técnicas, tá, de gerenciamento e características pessoais que temos que ter. Então, habilidade, técnicas gerenciais e as características pessoais. Olha só, a técnica ele traz pra gente, né, que precisamos saber escrever, saber ouvir as pessoas, captar todas as informações necessárias, tá? Isso é um ponto bem importante, porque trabalhar com pessoas não é fácil, tá? Então requer muita atenção e requer também buscar muitas informações antes de qualquer tomada de decisão. Ser um bom orador, ser organizador, saber liderar e trabalhar em equipe. Então, trabalhar em equipe, né, trazer todo esse conhecimento técnico na prática. Não basta só estudar, tem que praticar. Temos gerenciais, né, criação de novos produtos e serviços, desenvolvimento e gerenciamento de finanças, administração, marketing, entre outros. E características pessoais, ser disciplinado, assumir riscos, ser orientado à mudança, né, ser persistente e ser um líder visionário. Então, sendo assim, né, essas são bases de definição aí que apresenta aquele empreendedorismo, né, ser empreendido, tá, visando e percebendo todas essas ações, né, fazendo assim um treinamento e buscando conhecimento para se trabalhar com pessoas, tá bom? Então é bem importante a gente praticar e ter esse conhecimento aqui. Aqui temos atitude, tá? De um empreendedor. Então, o empreendedor ele precisa assumir risco, identificar oportunidade, conhecimento, organização, tomadas de decisões, lideranças, dinamismo, independência, otimismo e tino empresarial. Então, cada um com suas descrições, tá? Cada um com suas visões. Como é que a gente se chama isso? A gente se chama de os 10 mandamentos empresariais bem-sucedidos.
tá bom? Então, para que você tenha aí, você pense em empreender, segue esses 10 mandamentos dos empresários bem-sucedidos que você consegue alcançar um bom resultado, tá? Com isso, trazendo esse bom resultado, a gente consegue muito obter, né, essas atitudes apresentadas aí como características pessoais, né? A gente vê que são características que a gente tem ou que não tenha, torna-se ter, tá bom? Então, são desenvolvimentos, tá? Para serem adquiridos como informação e serem praticados. Aqui eu mostro para vocês todo o processo de empreendedores, fatores pessoais, né, realização pessoal, assumir risco, valores pessoais, educação, experiência. Então, com cada um desses fatores, ele apresenta aí para a gente a inovação, o evento inicial, a implementação e o crescimento, que é importante. Tudo isso dentro da onde? Dentro do ambiente onde a gente vai trabalhar, né? E cada um desses ambientes apresenta para a gente oportunidade criativa, mostra pra gente competição, recursos, competidores de cliente, fornecedores, investidores, banco, advogado, então todos esses processos, né? E aí ele conceitua pra gente falando que uma vez que a decisão se torna empreendedor, de acordo, né, com Dornelas, pode ocorrer por acaso, deve estar atento a inúmeros fatores externos e até mesmo interno, tá? Não tem aqui, mas esses fatores internos também ocorrem. E aí tem condições sociais, culturas, econômicas, fatores relacionados até mesmo às próprias aptidões, né, pessoais. Com isso, apresenta pra gente muito essa planilha aí que vocês estão vendo, não é planilha, né? É uma visão aqui em imagem para vocês, que ela pode ser identificada, tá, como fatores que influenciam no processo do empreendedor, tá bom? Então não esquece. Trazendo para a gente esses fatores pessoais, sociológicos, empreendedor e organizacionais. Cada um deles trazendo inovação, evento inicial, implementação e o crescimento, tá? Então, para a aula de hoje, né, a gente consegue ter essa visão geral de todo esse conceito do empreendedorismo. Amanhã a gente vai continuar mais ainda. E como eu falei, a gente tem uma atividade, tá? Todo dia vai ter uma atividade para ser feita, tá bom? Cada um valendo 1 ponto. Na quinta-feira que vem, a atividade vai ser valendo 3 pontos, tá? Com isso, a gente soma, vai dar 10 pontinhos. E aí, a gente soma com a prova, com a nota da nossa prova final, tá? Então, bom estudo, tá? E a gente se encontra amanhã.